Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de novembro, e o tema do estudo de hoje é Os Santos no Purgatório. Os textos bíblicos que são a base do estudo de hoje estão em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, Ezequiel 18, do verso 20 a 22 e Hebreus capítulo 9, verso 27. No caso, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz o seguinte: e veja como a Bíblia é muito clara quanto a esse assunto. A palavra do Senhor diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Já Ezequiel capítulo 18, do verso 20 a 22 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Repito, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. E por fim, Hebreus capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Essa ideia ou essa teoria aí fantasiosa de que existe um purgatório defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então depois ascender ao paraíso. Seus sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como também por outros atos em favor dos mortos. Lembrando que eu estou apenas citando o que essa teoria diz. O Catecismo da Igreja Católica, na página 290 e 291, explica isso sobre o purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. O dogma do purgatório combina a noção pagã de um inferno ardente com a prática pagã de orar pelos mortos. Esse dogma é inaceitável para os que creem nos seguintes ensinamentos bíblicos. Como lemos em Eclesiastes 9, verso 10, os mortos descansam inconscientemente nos túmulos. Segundo, como lemos em Ezequiel 18, do verso 20 a 22, a justiça de um ser humano não pode ser transferida a outro ser humano. Terceiro, como está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nosso único mediador é Jesus Cristo. E quarto, conforme lemos em Hebreus 9, verso 27 no início, a morte é seguida apenas pelo juízo final, sem nenhuma segunda chance de arrependimento. Uma implicação ainda mais séria é como a teoria antibíblica do purgatório distorce o caráter de Deus. No manuscrito 51, escrito em 10 de dezembro de 1890, temos a seguinte análise: a obra de Satanás, desde sua queda, é representar mal nosso Pai Celestial. Ele sugeriu o dogma da imortalidade da alma. A ideia de um inferno que queima eternamente foi produção de Satanás. Purgatório é sua invenção. Esses ensinamentos falsificam o caráter de Deus, como se ele devesse ser considerado severo, vingativo, arbitrário e que não exerce o perdão. Ao invés de mortos adormecidos que aguardam a volta de Cristo, como a gente aprende em Eclesiastes 9, verso 10 e em muitas outras passagens. Essa visão diz que eles estão no purgatório sofrendo até que alguém os tire dali. Perceba, não tem cabimento com aquilo que a Bíblia ensina. Por isso eu sempre estou repetindo o que eu vou dizer agora. Você não deve se guiar porque alguém está dizendo isso. Você não deve se guiar porque eu estou falando isso, ou seja lá quem for. Mas é porque a Bíblia ensina. É porque a Bíblia já nos traz um parâmetro
A Bíblia já nos apresenta uma verdade, e se é ela que está dizendo, então, repetindo, é a verdade. Não existe um inferno a arder eternamente. Também não existe um purgatório onde as pessoas recebem, através de sofrimento e também de intercessões de outras pessoas ou do que outras pessoas possam fazer por elas, uma segunda chance. A Bíblia não ensina isso. Salvação é fruto de uma escolha que você e eu fazemos agora. E a perdição também é fruto de uma escolha que nós fazemos agora. E como lemos em Hebreus capítulo 9, verso 27, depois da morte, a prestação de contas só será dada na volta de Cristo, o juízo final. Por isso, precisamos ter conhecimento da Bíblia. Lá em Oséias, Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Estude a Bíblia. Eu vou lhe perguntar, você já estudou sua Bíblia hoje? Estude. Pegue esses textos que nós citamos aqui. Leia também o texto do ano bíblico que eu vou passar daqui a pouco. Estude a Bíblia. Confie no que esse livro diz, para que ninguém seja enganado e para que tenhamos uma visão correta, uma esperança plena na volta do Senhor Jesus Cristo, que há de solucionar todo o sofrimento que enfrentamos hoje. Um grande abraço. Para não esquecer, o texto da leitura bíblica de hoje, 2 Coríntios, do capítulo 11 ao capítulo 13. E com a permissão do Senhor, nosso encontro é amanhã em nosso próximo estudo. Até lá!